Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Renata. Oi, Rafaela, boa noite. Sejam bem-vindas. Estamos aqui, né, nesse dia especial. E vamos fazer essa live hoje, né? Esse dia especial do autocuidado. Boa noite, Rafaela. Vocês estão me ouvindo? Vocês que estão aí? Me diz se tá me ouvindo bem aí, como é que tá meu áudio, por favor. Ah, que bom então. Obrigada, Rafa. Vamos esperar aí o pessoal chegar, né? O pessoal vai começar a chegar aí, a gente avisou. Esse horário é um horário bom, acho, né? O pessoal já tá chegando em casa, ou já está em casa já há algum tempo. Já até se preparando para dormir, né, Rafaela? Mas hoje vale a pena, né? Isso aí. É, Rafaela, eu sei que você tá querendo dormir cedo, tentando dormir cedo. E isso é bom, né? É um autocuidado. Vamos falar sobre isso, sobre se dormir mais cedo aí, né? Sobre a qualidade de sono, a higiene do sono. É um autocuidado muito importante. É um dos pilares, na verdade, do autocuidado, é o sono. É muito importante mesmo. Assim como outros, né? Todos eles juntos fazem muito bem pra gente. E é por isso que a gente vai falar sobre ele. Vamos esperar aí o pessoal chegar mais um pouco, dar mais uns minutinhos. Ver se a gente chama algumas pessoas. Vou chamar aqui algumas pessoas, né? Para lembrá-las. Vamos lembrar algumas pessoas aqui. Oi, Marília, boa noite. Que bom tê-la aqui com a gente. Marília, manda aí. Tô mandando aqui também, né? O aviãozinho aqui para algumas mulheres, para lembrá-las que a gente já tá ao vivo, que a gente vai começar daqui a pouco. Manda aí que eu tô mandando aqui. Chamar algumas pessoas aqui, né? Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda. Camila também, boa noite. Que bom tê-las aqui comigo, né? Vamos estar juntas. Tô mandando aqui uns aviãozinhos, se vocês puderem mandar aí também para outras mulheres, para outras amigas. A gente sabe que é um tema, assim, muito importante, né? Pegando aí o gancho do Dia Internacional. Lembrando aqui algumas pessoas. Vamos aqui lembrar algumas pessoas que falaram que iam participar. Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom. Obrigada, Marília. Vamos chamando aí. Deixa eu ver aqui o horário, já tem 5 minutinhos. Vamos aguardar mais um minutinho para a gente poder estar começando para todo mundo, né? Participar. Vocês que já estão aí, se quiserem já colocar aí alguma dúvida, alguma pergunta, já podem colocar, que aí de repente eu já escrevo aqui e aí depois eu vou respondendo também, né? Sobre esse tema de hoje, né? O tema de hoje é sobre autocuidado. Parece que é muito fácil, parece que é muito simples. O nome em si é muito simples, né?
Mas na hora da prática a gente sabe que não é tão fácil assim. Mas mesmo assim pode haver dúvidas. Então, se tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, já coloca aí pra gente poder estar respondendo, tá bom? Deixa eu mandar aqui para mais algumas pessoas. Às vezes a pessoa chega na hora e esquece, né? Ou tá ocupada também. Mas a gente sabe que vai ser importante. É um tema importante, vale muito a pena a gente estar aqui juntas, né? Nessa noite. Legal. Isso aí, Marília, chama outras pessoas também. Muito bom tê-las aqui, né? Pessoas até que a gente acaba não conversando muito. A live em si é esse momento, né? Esse momento que a gente consegue conversar um pouco, que a gente consegue falar. E a ideia é essa. Hoje eu nem trouxe nenhuma convidada, né? Geralmente eu faço live com algumas convidadas. Mas hoje eu quis fazer sozinha, até porque foi bem assim, né? Em cima da hora. Pra gente poder conversar um pouco. Ter um tempinho aí maior pra gente poder... vocês poderem perguntar, a gente poder responder... Tá aqui construindo. Também não vai ser uma live muito extensa não, tá, gente? Vamos tentar fazer uma live curta para poder não ficar tão difícil a gente permanecer. Vou pedir para vocês permanecerem aí, porque também não vai ser muito extensa não. Mas é um momento pra gente poder estar aqui juntas, né? Isso também é um autocuidado, né? Um autocuidado de você estar separando aí um momento para você. Boa noite, Elisângela. Seja bem-vinda. Prazer ter você aqui conosco. Muito bom. Então, como eu estava falando, né, já estar aqui, né, ter separado esse momentinho aí para vocês é um autocuidado que vocês estão tendo. Com certeza, provavelmente, né, haveriam outras pessoas aí, outras situações aí que pode estar requerendo cuidado de vocês, mas vocês estão aqui tendo esse autocuidado, né? Cid Madeira, boa noite. Seja bem-vinda, Cid. Prazer ter aqui você conosco. A Marília tá aqui falando, né, que tem aprendido muito sobre o autocuidado. Isso é muito importante. É aprender e praticar, né? É o caminho que a gente está tentando aqui. Vocês que chegaram agora, se já tiverem alguma pergunta aí, alguma dúvida, podem colocar aqui já pra gente, tá? Nós vamos estar falando sobre o autocuidado. Rosa, boa noite, seja bem-vinda. É um prazer falar com você, prazer ter aqui conosco. Se vocês já tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar. Esse Dia Internacional do Autocuidado, acredito que seja um dia que poucas pessoas saibam que existe. Existe dia para tudo, né? Se a gente parar para ver aí, tem dia para tudo praticamente. Mas eu achei muito interessante esse dia do autocuidado. Eu já vou começar a falar, já são, né, 8h40, a gente já deu aí 10 minutinhos, pra gente não se estender muito, tá bom? Esse dia do Internacional, né, do Autocuidado, ele foi criado, mas o interessante é que antes de eu falar por que ele foi criado, eu quero falar, né, o que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, fala sobre saúde. Ela diz, né, a OMS, que saúde não é apenas ausência de doença, mas é também, né, um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E aí, entendendo a necessidade de ter esse bem-estar físico, social e mental, veio o dia, né, da Internacional do Autocuidado, que é para conscientizar as pessoas de que precisa fazer, né, ter esses momentos de autocuidado que vão estar fortalecendo esse bem-estar físico, mental e social. Então, uma coisa está junto com a outra. Isso aqui já diz pra gente, né, a importância, né, por que o autocuidado é importante para a saúde mental.
Porque para ter saúde mental, para ter saúde de uma forma geral, a gente precisa, né, buscar, né, viver um estado completo, ou estar buscando, né, essa completude de bem-estar físico, social e mental. Só que isso por si só é muito difícil. Então a gente precisa de coisas, né, de um caminho que nos leve a isso. E o caminho que nos leva a isso é o autocuidado. Então vem esse dia do autocuidado para nos conscientizar de que a gente precisa ter esse momento. Boa noite, não sei o seu nome, mas o Instagram é Renovar, seja bem-vinda, prazer ter você aqui conosco. E aí, a gente vê então com isso o quanto é importante o autocuidado. Me diz aí vocês que estão aí, vocês consideram mesmo o autocuidado como algo muito importante para vocês? Coloquem aí para mim, sim ou não. E se vocês têm dificuldade de ter momentos de autocuidado. Boa noite, Lucimar, seja bem-vinda. Vocês reconhecem o autocuidado como algo importante na vida de vocês? E vocês têm ou não têm dificuldades em fazê-lo? Que bom, Rosa, que você vê, né, o autocuidado como algo importante, a Thaís também. Fabi, boa noite, seja bem-vinda. A Marília está dizendo, né, que viveu muito tempo sem ter consciência de que precisava ter momentos de autocuidado. A Elisângela também disse que é muito importante, né, ter esse momento de autocuidado. A Marília disse que cuidava de todos e não cuidava dela mesma. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Então, né, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre autocuidado, pegando aqui o gancho da Marília, de que cuidava de todo mundo e não cuidava dela. Por quê? Porque a maior dificuldade da gente em ter momentos de autocuidado é quase que cultural também, né? E vem muito dos tempos antigos, onde nós fomos criadas para cuidar dos outros, principalmente nós, mulheres. Fomos criadas para cuidar, né? Quando crianças, a mãe cuida da gente, mas assim que a gente já começa um pouco de independência, logo a gente cuida. Se tem irmãos mais velhos, mais novos, a gente cuida dos mais novos. Se tem alguém da família, a gente cuida, às vezes já ajuda a mãe. Então a gente começa a demandar aí um cuidado para o outro. E aí a gente cresce dessa forma. Então isso vem sendo inculcado na nossa cabeça, principalmente, né, nós das gerações mais passadas, vamos dizer assim, de que a gente primeiro cuidava. Então, se a gente pegar os exemplos, né, da nossa mãe, dos nossos avós, dos nossos bisavós, se vocês pararem para pensar, foram mulheres que cuidavam primeiro de todo mundo e depois cuidavam delas. Né, aquela, só a primeira a acordar e só a última a dormir. Mas se fosse a primeira a acordar e a última a dormir, mas tivesse cuidado dela mesma durante o dia, ok, tava até bom, né? Mas o problema é que se a gente parar para ver, essas mulheres, infelizmente, ou até hoje em dia ainda existem mulheres assim, de que são as primeiras a acordarem, as últimas a dormirem, mas cuidaram mais dos outros do que cuidaram de si mesmo. Então, tá bom, Rosa, obrigada pela sua presença, tá? Vai ficar gravada, depois você dá uma olhadinha, comenta, tá bom? Então, hoje em dia a gente está batendo muito nisso, né? Inclusive nesse Dia Internacional do Autocuidado, porque a gente precisa cuidar do outro sim, mas a gente precisa cuidar da gente mesmo. E assim, o autocuidado, gente, de forma alguma é um egoísmo, tá? De forma alguma. Mas você cuidou de você antes, Rosa, eu gostei muito disso, parabéns por isso, tá? Depois tem um momento de ouvir para cuidar de você também. O autocuidado, ele é um compromisso com a saúde física, emocional, mental e social. Então é um compromisso que a gente precisa ter conosco mesmo. Muitas de nós temos compromissos, né, com o trabalho, compromissos com a casa, compromisso, né, com os filhos, com a família, mas muitas vezes esquece desse compromisso consigo mesmo. E esse compromisso, ele vai estar agindo na prevenção e na manutenção da saúde. Por isso que é um dia importante. Porque como prevenção e manutenção da saúde, a gente precisa ter autocuidado. A gente precisa ter esse compromisso conosco mesmo.
né? E aí a gente começa a praticar uma vida com mais intencionalidade, uma vida com a intenção de se cuidar. A gente tem a intenção de se cuidar. Se parar para pensar, e eu quero perguntar isso para vocês que estão aí agora, né? Vocês param para pensar com intenção mesmo assim, não, vou fazer isso porque eu preciso disso aqui para mim. Eu vou separar esse horário para cuidar de mim. Eu tenho que ter isso aqui, então eu preciso fazer isso. Ajustam, né? Vocês acabam ajustando o dia a dia de vocês para isso, para terem um compromisso maior com vocês? Sim ou não? Fala aí pra mim. Vocês estão me ouvindo bem, né? Me dá aí esse retorno, por favor. A Marília tá dizendo, né? Eu acabo não pensando, mas agora eu tô revendo isso. Muito bom, Marília. Exatamente. No automático, a gente não pensa, tá? E aí a gente vem para essa vida automática que a gente está vivendo, né? A sociedade, há um padrão sobre a gente, né? De uma cobrança muito grande, de que a gente vive no automático e no automático a gente não consegue se cuidar. E é sobre isso que a gente tem que falar aqui nessa noite, sobre desligar esse automático. Mas aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Quanto mais equilibrada nós estivermos entre a nossa saúde física, mental e emocional, quanto mais equilibrado nós estivermos entre cuidar do outro e cuidar de nós mesmos, mais nós vamos oferecer presença com qualidade para o outro. Entendem, mais uma vez, que de forma alguma o autocuidado é egoísmo? Porque quanto melhor nós estivermos, mais presença e qualidade nós vamos dar para aquele que está do nosso lado. Nós vamos ter mais trocas de valor, né? Mais afetividade, vai ser muito mais leve os relacionamentos ao nosso lado. Então o autocuidado começa conosco e chega no outro de uma forma muito boa. Vocês já tinham pensado dessa forma? Fala pra mim. Eu acredito que ouvir que o autocuidado é egoísmo, com certeza vocês já ouviram. Mas ouvir que o autocuidado, através dele, você consegue oferecer presença com qualidade para as outras pessoas que estão do seu lado. Quanto melhor você estiver, quanto mais equilibrada você estiver, mais você vai ter troca afetiva de valor, vai ser mais leve e vai ter mais amor. Isso é pouco falado, né? E a gente às vezes esquece disso. Oi, Rosimar, boa noite, seja bem-vinda. Eu até coloquei lá no Instagram que era para vocês que tivesse aí com vocês um caderninho e um lápis para poder escrever essas coisas, porque a gente acaba não ouvindo isso ou esquecendo. E escrever, né, faz a gente se lembrar. E o lembrete é muito importante pra gente, porque como a Marília falou do automático, a gente às vezes pega uma reta aí no automático e a gente acaba esquecendo dos motivos. Tem uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, né, que fala, como que eu mantenho uma constância? Para a gente manter constância naquilo que a gente quer, a gente precisa se lembrar do motivo. A gente precisa se lembrar do porquê que estamos fazendo aquilo. E à medida que a gente se lembra dos motivos, a gente gera convicção. E à medida que a gente gera convicção, a gente gera consistência. Então, por que eu vou ter autocuidado comigo? Porque além de fazer bem para mim, eu vou estar mais equilibrada e com isso eu vou estar oferecendo mais presença com qualidade para outra pessoa que está do meu lado, vou estar tendo relacionamentos mais leves e prazerosos. Então isso é que precisa me fazer ser constante, porque isso vai gerar convicção. E isso é pouco falado e isso é pouco lembrado. Então, se você puder escrever, escreva. E se você puder guardar na sua mente, guarde também. Viver com saúde mental é uma jornada para a vida toda e exige paciência, perseverança e comprometimento. A gente está falando de autocuidado, a gente está falando de saúde mental. Viver com saúde mental é uma jornada para a vida toda. Às vezes a gente quer uma jornada com começo, meio e fim e pronto, a partir de agora já está pronto e acabou. Não. Não é, porque todo dia a gente vai exigir da gente paciência, vai exigir da gente perseverança e vai exigir da gente comprometimento. E aí uma
uma questão muito importante, né? A gente muitas vezes está comprometida com todos, mas não está comprometida conosco mesmo. O comprometimento é uma virtude. É uma virtude. Sim, Marília, é uma construção diária. A gente vai construindo isso diariamente. À medida que a gente vai construindo diariamente, isso vai se tornando mais forte. Vai tendo mais convicção e a gente vai tendo mais constância. E à medida que a gente tem esse comprometimento com a gente também está reafirmando para o nosso cérebro de que a gente é importante, de que isso é importante para a gente e de que a gente precisa manter isso vivo. Então eu queria te fazer essa pergunta, né? Como está o seu comprometimento com você mesma? Porque muitas vezes eu volto a falar, a gente é comprometido com o outro, a gente é comprometido com o nosso trabalho, a gente é comprometido em cuidar das outras pessoas, a gente é comprometido às vezes até com coisas sociais e tudo mais, mas a gente não tem esse mesmo compromisso ou esse mesmo comprometimento com a gente. E o autocuidado, ele é um compromisso contínuo para o nosso bem-estar em todas as nossas dimensões da vida. Isso também é uma coisa importante, porque o autocuidado, ele tem, né, essas dimensões que são várias. Então, às vezes a gente não consegue fazer uma coisa, mas a gente pode fazer outra. Ah, Jaqueline, eu não consigo, por exemplo, manter atividade física todos os dias. Ok. Mas o dia que você não fizer atividade física, você pode fazer uma outra coisa, ter um outro momento de autocuidado com você. Ou às vezes, e na maioria das vezes seria bom que você tivesse, né, vários momentos de autocuidado durante o dia. Não precisa nem ser grande, não. Ah, Jaqueline, eu não disponho de 1 hora. Não precisa ser 1 hora. Às vezes são 5 minutinhos. Tem tipos de autocuidado que você pode fazer às vezes em 1 minuto, 2 minutos, não precisa de muito tempo. Só que a gente às vezes só quer o grande. E o nosso olhar muitas vezes está no que é grande. Eu não consigo grande e eu esqueço do pequeno que eu posso fazer. E aí são os micros. A Marília vai lembrar dessa palavra. São os micros hábitos. São os micros momentos. São as micros atitudes que a gente vai tendo intencionalmente no nosso dia a dia que vai construindo esse autocuidado e que vai alimentando essa jornada em busca de mais saúde mental. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido aí para vocês? Me dá um retorno aí. Coloque aí no comentário o que vocês estão achando até agora, se isso faz sentido para vocês. Micropassos, né, Marília? Exatamente. Micropassos, microhábitos, microatitudes, micromomentos. A gente muitas vezes está com o olhar lá no macro. Eu não consigo fazer o macro. Eu não consigo fazer, por exemplo, 1 hora de atividade física. Mas e 10 minutos, 15 minutos? Eu não consigo tirar uma pausa de 30 minutos. Mas e 5 minutos? Eu não consigo encontrar a minha amiga para tomar um café. Mas e uma ligação no telefone por 10 minutos? Entendem essa construção que a gente pode fazer diariamente? Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Não é fuga, tá? Porque tem gente, às vezes, que acha que... Oi, Cristina, saudades de você. Boa noite, seja bem-vinda. Às vezes as pessoas acham que autocuidado é fuga. Não, a pessoa tá fugindo, a pessoa tá fugindo disso. Não é fuga não, gente. A Rosimar colocou aqui, né? Não é um luxo, é necessidade. Exatamente. A Marília colocou, né? Quando eu descobri que poderiam ser micropassos para minha caminhada, eu fiquei muito, muito mais feliz. Exatamente, é um micro. Mas o que, gente? Só que o autocuidado, ele vai além de descansar ou de tirar uma folga. Tem gente que acha que o autocuidado, não. Eu tenho meu dia de folga, então eu vou descansar e vou tirar minha folga. Eu vou ter aqui os 6 dias vivendo para o outro, comprometido com o outro, comprometido com as outras coisas. Quando eu falo outro, não é só outras pessoas, às vezes é outra situação, né? As coisas que a gente vive no dia a dia, nossas demandas. Então eu vivo envolvida com isso, comprometida com isso 6 dias na semana
E aí um dia na semana eu vou descansar e tirar uma folga. Não é só isso. Não precisa ser só isso. Até porque se a gente for fazer isso, aí que a gente nunca vai ter mesmo autocuidado, porque aí a gente vai falar um dia inteiro pro autocuidado. Não dá. E vou dizer mais uma coisa, nem vai fazer tanto efeito assim se você tirar um dia inteiro diante de 6 dias. Porque vamos pensar, a gente tem 24 horas no dia. Se a gente não para alguns minutos do nosso dia para respirar, para pensar em outra coisa, para olhar para nós mesmas, para fazer uma coisa prazerosa ali, alguma coisa boa pra gente, a nossa mente, o nosso cérebro está totalmente envolvido em coisas que não são nossas. E aí isso não vem, né, não retorna pra gente como saúde. Vocês entendem isso? Entendem? O que é o autocuidado, né? Além disso que a gente está falando aqui, é olhar para si mesma. É olhar para si mesma. E aí é uma das grandes dificuldades, olhar para nós mesmas. É fazer uma viagem interna. Eu amo viajar, né? Externamente, amo mesmo. Mas há uma viagem que é muito importante pra gente, que é a viagem interna. E essa viagem a gente pode fazer onde nós estivermos e nem gasta dinheiro. A gente fica ali paradinha e a gente faz essa viagem interna, né? Olhar para mim mesmo. Quais são os meus limites? Eu queria que nesse momento, aí onde você estiver, você parasse um pouquinho e pensasse sobre isso. Quais são os seus limites? Olha para si mesma, né? Hoje eu fiz essas perguntas com certeza para alguns pacientes. Quais são as suas necessidades? Quais são as coisas que você gosta de fazer? Quais são as coisas que você sempre quis fazer? Você tem respeitado o seu ritmo? Boa noite, Roseni. E nessa viagem interna, a gente valoriza as nossas necessidades físicas, emocionais e mentais. E essa é uma viagem individual. Essa viagem a gente não leva ninguém. Essa viagem não é sobre as outras pessoas. Essa viagem é sobre você. E por isso é uma viagem tão difícil, essa viagem interna, porque é sobre você. Olhar para nós mesmos é muito difícil. Mais uma coisa que a gente não foi ensinada, a gente foi ensinada a olhar para o outro. Por isso nós temos tanta dificuldade em fazer o autocuidado, em ter momentos de autocuidado. Quando a gente olha isso, quando a gente reconhece os nossos limites, quando a gente entende as nossas necessidades, quando a gente vê, analisa o nosso ritmo, quando a gente olha para as nossas emoções, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. E aí é nesse momento que a gente precisa criar hábitos que possam promover, né, equilíbrio e presença no dia a dia. Mais uma vez, isso mostra pra gente a importância do autocuidado e que não é egoísmo de forma alguma. Porque quando a gente tem atitudes, hábitos que promovem equilíbrio e presença, isso não é só sobre mim, isso não fica só comigo, isso chega no outro também. Eu vou ser uma profissional melhor, eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma esposa melhor, uma namorada melhor, eu vou ser uma avó melhor, eu vou ser uma irmã melhor, eu vou ser uma pessoa melhor. Por que eu tô fazendo isso comigo? Porque eu tô tendo hábitos que estão promovendo equilíbrio e presença. Faz sentido para vocês? Vocês já tinham pensado dessa forma? É uma pergunta que eu gosto sempre de fazer nas consultas, né? Você já tinha pensado dessa forma? Já tinha visto por esse ângulo? Você vai olhar a sua vida, olhar a sua rotina, vai analisar, vai ajustar, e aí a gente sai do automático. Faz sentido, né, Marília? E aí a gente volta porque a gente tinha falado lá, até que a Marília tinha falado. A gente só sai do automático quando a gente olha para nossa vida, olha para nossa rotina, quando a gente analisa e ajusta. É muito difícil? É muito difícil. Como eu falei, tá aí a sociedade, que tá com as coisas imediatas, urgentes, tudo para ontem.
Mas não dá. Porque se a gente continuar seguindo esse caminho, tá aí. As taxas cada vez maiores de transtorno de ansiedade, de depressão, de outros transtornos, né? Cada vez mais pessoas, mulheres, esgotadas, exaustas, porque estão no automático, porque não param para olhar para si mesmo, porque não fazem esse momento de autocuidado. E aí mais umas perguntas, né? Essa live aqui é pra gente aprender, refletir, praticar, tá bom? Por isso que eu tô perguntando aqui pra vocês e eu queria que vocês interagissem. Como você está se sentindo hoje, nesse momento? O que seu corpo está dizendo? O nosso corpo fala, gente. O nosso corpo fala e isso a gente já ouve há muito tempo, mas a gente não sabia ouvi-lo. E agora a gente tem, né, cada vez mais aprendido a ouvir o nosso corpo. Não é somente uma dor de cabeça. Deixa eu beber aqui uma água. A dor de cabeça tá me dizendo o quê? Que eu tô sem beber água? Que eu tô sem dormir direito? Que eu tô preocupada com alguma coisa? Que eu tô agitada, acelerada? Então, assim, o nosso corpo tá falando e a gente precisa ouvir. Porque os outros não vão ouvir. Ah, mas tá do meu lado. Eu moro na casa, tem outras pessoas comigo e elas não estão vendo. Elas não vão ver e elas não vão ouvir o seu corpo falando. É, Marília, seu corpo tá brigando com você, né? Vamos ouvir esse corpo. Exatamente. Gente, o autocuidado é um ato revolucionário. Porque é um ato de consciência. E é uma urgência silenciosa. Cuidar de nós mesmos. Essa urgência silenciosa é cuidar de nós mesmos. Esse ato revolucionário é nós termos consciência de nós mesmos e das nossas necessidades. Dos nossos limites. Nesse mundo que está cobrando cada vez mais da gente, que valoriza a produtividade acima da presença. Tem que produzir. Você não precisa estar presente, você tem que produzir. Você tem que dar conta. Você pega lá um checklist, eu sou muito a favor, e tá aqui todo mundo, muitas pessoas que já me ouviram e estão comigo, tenho aqui a minha agenda, sou muito a favor de listinha, eu me organizo muito para poder colocar as coisas em prática, mas não é uma cobrança. Tem dias que não vai acontecer tudo e tá tudo bem. Eu vou ajustar. Então, isso é saudável. Isso é saudável. Agora, a produtividade acima da presença, o se cobrar demais e ter que dar conta, isso não é saudável. É, Rosenia, o corpo tá no limite, vamos ver o que a gente pode fazer com isso, tá? O planner, né, que a Marília tá falando, é essa agenda que salva a gente. Uma agendinha, um papel que seja ofício, com a semana todinha ali. Isso é muito útil, inclusive, para poder praticar o autocuidado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho nos tipos de autocuidado. Então, é urgente a gente cuidar de nós mesmos. O corpo tá gritando, é ansiedade, é irritabilidade, é estresse, são doenças que aparecem, são dores. O corpo tá gritando e a gente precisa ouvir. Viver no automático cobra um preço alto demais. O automático cobra um preço alto demais. Precisa ser tudo isso? Precisa ser tudo isso, né? Não precisa. O que está me causando, né, esse automático? Em que lugar que eu estou ficando? Isso é uma pergunta muito importante. Eu já ouvi, né, uma mulher falar que ela se viu na beirada da estrada. Tudo passando e ela parada na beirada da estrada. Ela conseguiu enxergar ali onde ela estava ficando. Você consegue ver onde você está ficando na sua vida, no dia a dia? Será que eu estou assumindo o lugar das outras pessoas? Será que eu estou vivendo por elas? O que é seu e o que é do outro? São perguntas, gente. São perguntas que a gente precisa se responder, porque à medida que a gente vai se respondendo, a gente vai modificando o nosso dia a dia. A gente está falando de autocuidado.
Eu vou agora começar a entrar um pouquinho mais na parte prática do autocuidado, porque a gente não vai se estender muito na live, tá? Eu não quero fazer uma live muito extensa, até porque um dos autocuidados é o sono, né? Uma das dimensões do autocuidado é a saúde do corpo, e a saúde do corpo entra em sono, dormir. Então a gente não vai se estender muito para não ser uma live até tarde. Mas foi importante eu ter falado tudo isso até agora, que a gente construiu, né, o que é o autocuidado e a importância dele e como a gente fazer para se chegar a ele, ok? A gente conseguiu construir isso até aqui? Me falem aí, me dá um retorno aí, por favor, enquanto eu vou beber uma água aqui. Sim ou não? Nós construímos, né? Fizemos aqui uma construção da importância do autocuidado, do que é o autocuidado, das nossas dificuldades, de como tentar ajustar isso. E aí agora a gente vai entrar para a parte um pouco mais prática do autocuidado nas dimensões e nas áreas da nossa vida. Sim, né, Marília? A gente conseguiu construir. Então tá bom, então vamos prosseguir aqui. Existem 8 dimensões do autocuidado. Tá bom, Roseni? Que dimensões são essas? A saúde do corpo, a saúde da mente. Eu vou falar assim, uma coisinha de cada um só pra gente não se estender. A saúde do corpo, movimento, descanso, alimentação consciente. A saúde da mente, acolher pensamento, reduzir ruídos. O que é isso? Você se ouvir. O bem-estar emocional, né? Nomear as emoções, sentir as emoções, equilibrar as emoções. Relacionamentos são os vínculos saudáveis. A vida profissional, que é produzir, ter propósito, né? Não só com sobrecarga, mas ter propósito no que você faz, ter leveza. A vida financeira, que é você se organizar, você escolher bem. O autocuidado espiritual, que é a conexão com valores, com sentido, com o sagrado, com aquilo que te traz esperança. O autocuidado intelectual, que é você estudar, você aprender, você expandir. Então, são essas 8 dimensões do autocuidado. Nessas dimensões, cada uma vai trazendo alguns tipos de autocuidado, tá? Mas antes de eu entrar nos tipos, existe um médico, o Dr. Gregory Scott, que ele fala sobre 5 pilares do autocuidado, que eu achei muito importante trazer aqui pra gente, que, assim, eles acabam englobando o nosso dia a dia, que é a respiração, a atenção plena, né? A gente respirar. Sabia que a gente vive tanto no automático que a gente não percebe que a nossa respiração está automática e que, na verdade, não deveria. A gente pode e deve respirar mais tranquilamente. A gente pode fazer isso de forma, né, de forma que a gente tenha atenção no que está fazendo. De que a gente perceba a nossa respiração, de que a gente regule a nossa respiração. Antes da gente começar aqui a live, entre meu último atendimento e começar a live, eu estava fazendo uma respiração aqui, de forma consciente. O sono é um outro pilar do autocuidado, como eu falei anteriormente, porque a gente precisa do descanso e a gente precisa da renovação, né, que acontece no ciclo circadiano do sono. Então, o sono é muito importante. O outro pilar do autocuidado é a espiritualidade, que é essa conexão, é esse renovar da esperança, é esse valor importante. O outro pilar importante é a alimentação, que é o comer consciente, tá? Eu sei que aí tem o comer saudável, tem a alimentação saudável, que é muito importante, mas no autocuidado não é só isso, não é só comer saudável, mas é comer consciente. É você colocar uma comida ali, sentir o seu cheiro, sentir o seu sabor, estar ali presente, estar ali com uma atenção no que você está comendo, esse comer consciente, que acaba ajudando também na alimentação saudável e até no emagrecimento, tá? Já fica uma dica aqui. E o quinto pilar do autocuidado, de acordo com o Dr. Gregory, é o movimento, que é mexer o corpo para o bem da mente. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Gravem isso.
Existem muitos estudos aí, estudos novos, onde inclusive aumentaram até, né, diante dos estudos, foi até aumentado os minutos que nós precisamos fazer por semana para que o nosso corpo não seja identificado como corpo sedentário. Quanto mais sedentário, mais doenças. Então, o movimento, mexer o corpo, e aí não é só exercício físico, existem várias coisas que a gente faz para mexer o corpo. É também um dos pilares do autocuidado. Ok? Até aqui, o que vocês acharam desses pilares? Hein? O autocuidado, gente, é autoamor, é autorresponsabilidade, é autoperdão. Por isso é tão difícil. Autoamor, autorresponsabilidade e autoperdão. Que bom, Marília. E aí, como praticar, né? A gente vai indo agora, caminhando aqui para o final da nossa live. Até aqui, vocês têm alguma pergunta? Porque a gente vai começar agora de uma forma mais prática mesmo. Até aqui, vocês têm alguma pergunta aí para me fazer? Querem acrescentar alguma coisa? Falarem alguma coisa? Não? Tá tudo ótimo? Então tá bom. Como a gente pratica então esse autocuidado, Jaqueline? Como a gente pratica? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Pode parecer que a prática é muito difícil, mas quando a gente constrói tudo que a gente falou até agora, desde o início da live, é muito mais fácil a prática. Como eu falei, às vezes a pessoa quer começar uma atividade, quer começar a fazer algo na vida, mas ela quer só começar a praticar. Aí ela não para pensar por quê, ela não para pensar nos benefícios, não para pensar a longo prazo, porque às vezes não é na hora que a gente recebe, às vezes é a longo prazo. Então ela não constrói a convicção. Se não construir convicção, não constrói consistência. Então, se não constrói consistência, fica mais difícil praticar. Então, a prática em si, ela não é tão difícil. Ela precisa disso que a gente fez aqui anteriormente, essa construção. E aí, quando a gente tem essa consciência, essa convicção, a gente passa a praticar de uma forma mais leve. A gente começa a achar momentos da nossa vida, eu posso incluir isso aqui, eu posso incluir aquilo dali. Como, por exemplo, eu tinha 30 minutos, eu podia ter feito uma outra coisa. Mas o que eu fiz? Vou respirar. Vou fazer aqui um exercício de respiração. Então, assim, é uma escolha. Foi um ato de autocuidado, uma escolha consciente que eu fiz, porque isso já vem sendo construído dentro de mim. Tá? Então, assim, como a gente vai praticar o autocuidado? A gente precisa começar com aquilo que faz bem pra gente. Eu coloquei aqui 5 pontos que eles, assim, englobam tudo, mas a gente vai falar sobre outros. Uma boa forma de começar a praticar é começar o dia com algo que te faça bem. Ah, Jaqueline, mas eu já acordo tendo que dar conta de um monte de coisa. Mas não necessariamente, como eu falei, precisa ser coisas grandes, lembram? Então, se começar o dia com uma coisa que te faça bem, pode ser o despertador tocou, ficar mais 1 minuto ali deitada. Pode ser fazer a sua oração, pode ser abrir a janela e olhar para o céu, pode ser botar o cafezinho ali para fazer e ficar sentindo o aroma do café. Pode ser coisas simples. Pode ser sair da cama e às vezes sentar no sofá e ficar ali 1 minutinho. Você vai escolher ali alguma coisa que seja simples, rápida, dependendo do seu tempo que você tiver, mas coisa que te faça bem, que seja ali para você ter aquele momento de tô começando o dia consciente de que estou fazendo um autocuidado por mim, para que isso possa ser levado durante o dia. A segunda coisa, faça pausas reais durante o dia. Por que durante o dia? Porque pode ser durante o seu trabalho, pode ser durante o momento que você está em casa, vai ser de acordo com a dinâmica do seu dia. Eu, por exemplo, né, às vezes eu faço atendimento um seguido do outro. Mas às vezes eu emendo um atendimento no outro. Às vezes eu faço isso com muita frequência. Mas pelo menos ali, no passo de 3. No terceiro ali eu logo dou uma pausa, peço uns minutinhos,
é um momento em que eu vou respirar, é um momento em que eu vou beber uma água, em que eu vou olhar para o céu, em que eu vou olhar as plantinhas. Uma coisa bem legal também de se fazer nessas pausas é colocar o pé no chão, né? Tira o pé do sapato e coloca o pé no chão. Se puder ser numa graminha, que aí você sente ali, né, a grama verde ali, aquele macio, faz uma conexão tão boa com o nosso corpo. Então são pausas pequenas, entendem? E são pausas reais, tá? Outra coisa, estabeleça limites saudáveis. Diga não. Estabeleça limites saudáveis. Isso é uma coisa muito difícil. Eu sei. E eu entendo que, na verdade, algumas coisas que a gente fala aqui são difíceis e por isso muitas vezes está aí a terapia, né? Tão necessária e tão importante pra gente, para nos ajudar nesse processo. Mas estabeleça limites saudáveis. Isso eu não posso. Olha, agora eu não posso porque eu tenho isso aqui que eu preciso fazer. Por você. Ah, mas se for pro outro, você diz, né? Às vezes, vamos dizer assim, um filho está precisando de alguma coisa. Você vai dizer não para alguém porque é o seu filho. Mas às vezes você está precisando de alguma coisa, mas você não vai dizer não para o outro porque é para você. Tem gente que fala assim, ah, mas era para mim, aí eu não disse não. Mas por que você também não pode dizer não para o outro porque é para você? Cada pequeno ato que a gente tem de autocuidado faz o nosso cérebro relembrar da nossa importância. Eu queria que vocês gravassem essa frase. Cada pequeno ato de autocuidado faz o seu cérebro relembrar da sua importância. Às vezes a gente esquece da nossa importância. E a gente precisa muitas vezes lembrar para o nosso cérebro de que nós somos importantes, porque a gente ensinou a ele e tem ensinado a ele de que tudo é importante, menos a gente. Então, diga não para o outro, lembrando que você também é importante. Não é dizer não o tempo todo, entende, gente? São coisas e situações que são muito necessárias. A outra coisa, desconecte, né? E depois se conecte. No fim do dia, né? Aí a gente entra na questão do sono, que é importante a higiene do sono. Pelo menos 2 horas antes de dormir, ficar sem tela. E hoje, por exemplo, eu tô fora da minha higiene do sono. Porque geralmente depois do último atendimento, se eu entro num telefone é muito rapidinho, às vezes eu não pego mais, tento nem ver televisão muitas vezes, para poder diminuir, né, os estímulos visuais, diminuir a luz, porque isso é importante para a gente entrar num sono que é revigorante. Mas nesse momento é bom se desconectar, desconecte dos outros e se conecte em você. Então aí às vezes eu vou ler um livro, vou fazer uma pintura, vou tomar um chá, vou conversar com alguém. São coisas que são importantes. E valorize pequenas vitórias, né? Celebre. No fim do dia, celebre, seja grato por aquilo. Nossa, eu hoje consegui fazer isso por mim. Eu hoje consegui fazer 2 isso por mim. Eu consegui fazer várias coisas pequenas, micros, mas valorize isso. Aí eu volto a falar. Às vezes, se fosse uma coisa grande, nossa, eu hoje consegui ficar 1 hora na academia. Mas às vezes você não valoriza que você ficou 10 minutos ali descansando. Olhando para o nada, como a gente fala, né? Isso também é importante, valorize isso. E cada vez que a gente valoriza, a gente reafirma isso para o nosso cérebro e a gente mantém mais essa constância. Cuidar de si é um compromisso integral com você mesma, com os outros e com a qualidade da sua presença em todos os lugares. Mais uma vez, autocuidado, cuidar de você mesma não é egoísmo. Pelo contrário, é um compromisso integral com você, mas que também é com os outros. E que chega com qualidade, com presença em todos os lugares que você estiver. Tá? E agora aqui, no finalzinho, eu quero falar para vocês dos tipos de autocuidado. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Que a gente já vai terminar já, tá? Os tipos de autocuidado. Eu coloquei 8 aqui. Na verdade, pode ser que existam mais, tem gente que fala que é menos, mas tudo que você puder fazer por você é autocuidado. Aqui, nesse caso aqui dos tipos, é só pra gente poder englobar alguns. Então, olha, tipos de autocuidado pessoal. Se conhecer, ter autoestima, né? Trabalhar a sua identidade, os seus valores, os seus talentos, conhecer os seus hobbies, praticar os seus hobbies, se olhar. Outro tipo, emocional, ter autocompaixão, autoperdão, autogentileza.
Ser gentil com a gente, isso é um ato muito grande, né, de cuidar de nós mesmos. É um autocuidado muito grande, ser gentil conosco mesmo. E é uma coisa muito difícil, a gente é gentil com o outro e a gente esquece de ser gentil com a gente. Tipo físico, que é dormir, exercícios, alimentação. Tipo social, tipo de autocuidado social, né? Relacionamentos, limites, confianças, afetos. Tipo de autocuidado espiritual, conexão, propósito, natureza, oração, meditação. Tipo financeiro, autocontrole, organização. Tipo cognitivo, aprender, estudar, estímulos, motivação. Tudo isso também é um autocuidado cognitivo. E o último tipo que eu coloquei aqui de autocuidado é o laboral, que é a gente otimizar o nosso tempo, é um manejo de tempo, é um manejo de coisas, é a organização no dia a dia. Isso também é autocuidado. Hoje eu fui fazer unha, aí a menina falou, você sempre vem aqui. Ela falou correndo, na verdade, é com horário marcado. E eu faço isso mesmo, eu tenho geralmente horário marcado. E geralmente eu otimizo o meu tempo, né? Eu fui pra academia, eu tinha o horário de sair da academia, dali eu fui lá no salão, fiz a minha unha, aproveitei e fiz a minha escova. E de lá eu fui fazer a minha sobrancelha, que era em outro lugar, e voltei pra casa pra tomar banho e voltar pros meus atendimentos. Isso é o quê? É um autocuidado laboral. Por quê? Eu otimizo o tempo. Eu fico manejando o tempo de forma que as coisas caibam. De acordo com que eu caiba também na minha agenda. De acordo com que as coisas, no final, deem certo. Às vezes pode não dar e tá tudo bem. A gente entra no auto-perdão. Mas sempre tentar trabalhar em busca disso. Então, gente, entrando aqui, né, para as nossas considerações finais. Tem alguma pergunta? Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem acrescentar alguma coisa? Me falem aí, pra gente estar terminando daqui uns minutinhos. A Rúbia tá aí, minha amiga personal. Muito prazer ter você aqui comigo, amiga. A Simoninha também entrou. Querem falar alguma coisa? Existe uma coisa que eu trabalho muito num consultório, e quando eu tinha um consultório presencial, é uma dica agora pra gente estar encerrando. Quando eu tinha um consultório presencial, eu até cheguei a dar em algumas oportunidades, que é o potinho de autocuidado. Simoninha, tá no final, mas depois você ouve a live desde o começo, tá? Vou deixar salva, aí você entra, vê, porque assim, ela foi construída bem legal desde o início e vale a pena, tá? E manda também para outras pessoas. E aí esse potinho do autocuidado, você pega um potinho, seja ele qual for, né? Um pote de vidro, um pote de plástico, seja ele qual for. E aí, sabe esses tipos que eu falei agora de autocuidado? Por exemplo, se conhecer, você pode escrever, você pode pegar um papelzinho e escrever. Escrever sobre o que estou pensando. Aí você pega um outro papelzinho e escreve. Aí aqui nos hobbies. Ler um livro. Assistir uma série. Ouvir uma música. Outro autocuidado. Físico. Dormir mais cedo. Me alimentar melhor. Fazer um relaxamento. Deixa eu ver aqui outro. Social. Me encontrar com a minha amiga. Fazer uma pausa. Eu tô dando aqui algumas dicas, né? Alguns tipos. E aí você coloca todos esses num papel. Você para pensar nas coisas que te fazem bem. Lembram? Que autocuidado, ele tem que ser atitudes, hábitos que te façam bem. Que você se sente bem com eles. Então você vai escrever nesse papel. E aí, no final você corta, faz tirinhas. Depois eu vou falar com você, Rúbia, pera um pouquinho. Você faz tirinhas, dobra, e aí pega esse potinho e coloca essas tirinhas dentro desse potinho. Fecha esse potinho, a gente, né, às vezes coloca florzinha, bota papelzinho, né,
decora lá do jeito que você quiser e deixa no lugar visível. O que você vai fazer? Quando você tiver dificuldade de tirar esse momento de ter um autocuidado com você, você vai lá e abre. Às vezes a pessoa começa assim, ela vai lá e abre esse potinho, vou tirar um autocuidado aqui. Aí tá lá, por exemplo, pode ser que você tire e tá lá. Encontrar sua amiga para um café. Ih, não dá para eu fazer isso agora não. Então tá bom, você vai lá, pega outro papel que vai estar lá, por exemplo, fazer uma pausa de 5 minutos. Esse dá para eu fazer agora. Aí você para ali naquele momento e tira aquela pausa. O potinho de autocuidado, ele funciona como lembrete. E essas atividades são atividades que elas acalmam o nosso sistema nervoso, porque durante o dia, enquanto a gente está nas nossas demandas do dia a dia, a gente às vezes, né, acaba deixando o nosso sistema nervoso muito nervoso, muito agitado, muito acelerado, e a gente precisa ter atividades que acalmem esse sistema nervoso, que façam a gente se sentir mais tranquila, e essas atividades vão ajudar. Então tentem praticar isso, façam um potinho de autocuidado, me marquem, vocês vão ver o quanto isso é importante. Se tiverem algumas dúvidas, podem me perguntar também no direct que eu respondo para vocês, tá? A Rubia perguntou como distribuir melhor o nosso tempo. Rubia, eu acho que eu vou fazer uma live sobre isso, porque de fato acho que a gente vai precisar de uma live para falar sobre isso, porque não é fácil não. Mas assim, primeiro a gente, no início, a Marília falou sobre o planner, né? O planner, a agenda. Uma das ferramentas que a gente pode usar para distribuir melhor o nosso tempo é uma agenda, é um planner, onde a gente vai colocar todos os dias da semana e vai colocar todos os horários do dia. E ali a gente vai colocar as nossas atividades que são fixas. E aí a gente vai colocar também as atividades que não são fixas, mas que são importantes. A academia, o comer consciente, o encontrar uma amiga, um tempo de pausa, ler um livro, estudar, ir ao mercado, ir ao banco. Você vai distribuir ali de uma forma que as coisas... Aí lembra da logística que eu acabei de falar? De que as coisas possam funcionar. Eu falei aqui assim por cima, porque a gente vai precisar de mais tempo para falar disso. Mas a gente vai fazer. Eu vou até anotar aqui para a gente fazer uma live sobre isso. Vocês querem uma live de como distribuir melhor o seu tempo? Escrevam aí para mim, se vocês querem uma live como a Rubia quer saber sobre isso. Como distribuir melhor o nosso tempo? Sim, porque isso vai ajudar bastante a gente a praticar, né, o autocuidado. A Elisângela também. Então eu vou fazer, tá? Na próxima semana a gente vai fazer uma live falando sobre isso, tá bom? Mas eu acho que as últimas dicas que eu falei aqui já ajudam, né, Rubia? Você acha que já dá pra fazer? Vocês podem fazer o quê? Já começarem a partir de hoje. E na semana que vem, isso aí, já deu uma clareada. Na semana que vem vocês trazem as dúvidas e as dificuldades que vocês tiveram durante a semana. E aí a gente fala também sobre isso. Tá? Podem deixar também no direct as dúvidas e tudo mais que a gente traz. Tá bom, meninas? Eu vou estar encerrando, porque a gente já tá aí com quase 50 minutos. Eu não queria fazer uma live tão grande, até pra gente poder rever e as outras pessoas também poderem ver. Mas eu espero que tenha sido, né, assim, bem clareadora para vocês, né, sobre a importância do autocuidado, sobre a necessidade, sobre como passar, né, pelas dificuldades e como praticar. O mais importante de tudo é a gente lembrar, né, de que o autocuidado, ele é muito importante para a gente ter uma saúde mental melhor. Para a gente ter mais saúde física, né, emocional, mental, a gente precisa se cuidar. Então, tudo começa por você. Se você se cuida, você é uma presença melhor para o outro. Tá bom? Não esqueçam, cada pequeno ato de autocuidado faz o seu cérebro relembrar da sua importância. Então, se relembre da sua importância. Você é muito importante para você e para os outros. Lembre seu cérebro disso, tá bom? Um beijo para vocês. Ana Maria chegou agora, mas eu vou deixar a live salva aqui, que você possa ver, passar para outras pessoas. Um beijo grande. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma boa noite. Pratiquem o autocuidado. E até a próxima. Provavelmente, né, na próxima semana a gente vai fazer outra aí. Um beijo grande, gente. Obrigada, beijo.